em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. Atos 20, 35. Às vezes a gente precisa tomar determinadas atitudes, irmãos, para receber as bênçãos de Deus. Deus espera de nós. Deus espera de nós. Estou dizendo que a gente é quem move o coração de Deus, nem muda Deus. Deus é imutável. O que eu estou dizendo é que Deus espera de nós ação. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35, diz assim: em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado que receber. Dar é mais bem-aventurado que receber. Eu quero encerrar hoje uma série de sermões, de mensagens sobre a igreja. Eu comecei há várias semanas e houve várias interrupções, mas eu quero encerrar hoje falando sobre o tema a igreja e o dinheiro. Nós falamos sobre o que é a igreja, definimos, apresentamos as definições bíblicas. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o reino de Deus ou parte dele, a igreja é o edifício de Deus, é a lavoura de Deus, é coluna e baluarte da verdade. A igreja é formada pelo povo de Deus. Jesus fundou a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós falamos sobre o poder da igreja. A igreja possui poder espiritual, poder social e poder político também. Nós falamos sobre a igreja nos mais diversos aspectos. Semana passada nós falamos sobre a liderança da igreja. Gastei 65 minutos falando sobre isso. E teve outros assuntos também que nós falamos que eu não recordo agora, mas tudo foi gravado. Eu vou mandar depois para quem quiser ouvir novamente, enfim. E hoje nós vamos falar sobre um assunto também que tem total relação com a igreja: o dinheiro e a igreja. Mas eu não vou me estender muito, tá? Não se preocupe. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo estava se despedindo das igrejas da região de Éfeso, Mileto e por aí vai. Foi o texto que eu preguei na despedida do pastor André, né, do capítulo 20, do verso 17 até o verso 38. E nós vemos aqui no verso 35 que Paulo faz menção de algumas palavras atribuídas a Cristo, a Jesus. E essas palavras atribuídas a Jesus, é melhor dar do que receber, não se encontra em nenhum dos evangelhos. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João registraram essas palavras. Em outros trechos da Bíblia, que Jesus ditou algumas passagens, como os capítulos 2 e 3 da carta do livro de Apocalipse, foram 7 cartas, né, uma para cada igreja importante daquela região da Ásia Menor, que hoje nós conhecemos como Turquia. Nós temos ali palavras do Senhor Jesus ditando para o apóstolo João, já na sua velhice, cartas. Mas essas palavras aqui também não aparecem lá. Esse é o único lugar da Bíblia onde nós temos esse registro do que Jesus disse isso. Agora é curioso, né? Porque aparentemente é melhor receber do que dar. Quem não gosta de receber presente? Eu fico muito chateado quando eu ganho um presente. Tem alguém aqui? Tem gente que não gosta de incomodar. Eu lembro de um professor, e ficamos amigos, ele me ajudou muito nos meus estudos, e como ele não cobrou nada por isso, teve uma trabalheira medonha, mas não me cobrou nada por isso, e eu disse, não, vou dar um presente a ele, né? Já que ele não me cobrou, não vou dar dinheiro.
E eu tive que me mancomunar com a esposa dele para ver um presente interessante para ele, né? E aí nós compramos um kit lá de perfume, com acho que creme de barbear, essas coisas, né? Aqueles kits que as empresas vendem. E aí ela me disse qual era o perfume que ele gostava, compramos e demos de presente. Ele, não é que ele não gostasse de ganhar presente, é que como era um cara que tinha de tudo já, fica até difícil, né? E ele sempre fez questão, não precisa, mas eu fiz questão como uma forma de dizer obrigado. Mas aqui, Jesus está dizendo que é o contrário. Ele está dizendo que é melhor dar do que receber. E tem algumas razões para isso. Se você dá, é porque você pode dar. É melhor estar em condições de poder dar algo a alguém do que estar necessitado de algo. É melhor você ter dinheiro para fazer uma feira para outra família do que estar precisando de uma feira. É melhor você ter dinheiro para pagar a conta de luz de um vizinho, de um amigo, de um irmão, do que estar com a sua luz cortada. Então, na perspectiva do Evangelho, na perspectiva de Cristo, que não é só essa, dar é melhor do que receber. E o Evangelho é isso, o Evangelho é partilha. E eu quero usar esse texto, que Jesus está falando sobre, que Paulo e Jesus estão falando sobre dinheiro, como texto básico, para a gente ver algumas questões sobre o dinheiro. Primeira delas, Deus nos dá tudo o que precisamos e muitas das coisas que não precisamos, mas queremos. Em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, Moisés, escrevendo o finalzinho da criação, ele escreveu as seguintes palavras: assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia feito. Então, como a gente sabe, e a gente ensina para as crianças, né? Deus fez todas as coisas em 6 dias, e no sétimo dia, ele parou de criar. A isto, Moisés disse que ele descansou. Deus em si não cansa. Aliás, em João 5,18, Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Então assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos, todos os gases, as árvores, o corpo humano funcionando bem, entra oxigênio nos nossos pulmões, por meio do nosso nariz, às vezes por meio da boca também, né? Não é ideal, mas entra, e aí os pulmões trabalham, o corpo trabalha, devolve para o meio ambiente gás carbônico. Se o planeta Terra fosse um pouquinho mais afastado do Sol, seria tão gelado que não existiria a nossa vida aqui. Se fosse um pouquinho mais perto do Sol, seria tão quente que também não existiria vida aqui. A luz do Sol que a gente vê durante o dia leva cerca de 8 minutos para chegar aqui. 8 minutos. Viajando a 300.000 km por segundo, que é a velocidade da luz. Quando se diz um ano-luz, é isso, é um ano viajando a 300.000 km por segundo. Então se fala assim, é uma medida menor. Então o Sol irradia a sua luz, e o Sol tem uma potência diária, ele vai se consumindo a cada dia, como se fossem 200.000 bombas atômicas por dia que ele perde. Para encerrar a guerra, e numa retaliação, vocês lembram que em 1940, na década de 40, né? Acho que foi 45, 48, não lembro agora, os Estados Unidos soltaram aquelas 2 bombas lá no Japão, 2 bombas atômicas. Uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, virou música. Hoje são 2 belas cidades, tem um museu a isso, em cada uma das cidades. Aquelas bombas explodiram antes de tocar no solo,
a mais ou menos 80 metros do chão e varreu. Quem estava lá virou pó, uma bomba atômica. O Sol gasta por dia 200.000 bombas atômicas de energia. Deus preparou tudo que nós precisamos para viver nesse mundo. Preparou o jardim, preparou os animais, água potável, preparou a esposa para que Adão desse continuidade à espécie, para que enchesse a terra, todos os recursos que nós precisamos para sujeitar e dominar a terra. E hoje o homem consegue fazer ventiladores, ar-condicionado, bicicleta, moto, carro, combustível fóssil, combustível de outras maneiras, da luz do sol, a partir do vento. A gente está sujeitando e dominando a terra. Deus foi o primeiro que deu tudo que nós precisamos. Segundo lugar, Deus é o dono de todo o dinheiro do mundo e de tudo que existe no mundo. O Salmo 24, verso 1 diz: ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Naquela tentação que o Senhor Jesus sofreu ou passou, quando estava começando seu ministério público, 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. Uma das 3 tentações, foram registradas apenas 3, né? Mateus e Lucas registraram apenas 3 tentações, e uma delas foi: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: deixa de mentira, deixa de conversa, não tem nada. Como é que o diabo ia dar algo que não era dele? Ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Tudo que você vê pertence a Deus, e o que você não vê, mas está no universo, também pertence a Deus. Deus gosta quando a gente administra alguma coisa. Nós somos chamados de mordomos na Bíblia, né? Mordomo é alguém que administra os bens de outra pessoa, a casa de outra pessoa. Então, aquela televisão, aquele carro que tem na sua casa, aquele terreno que você tem, é de Deus. A gente deve cuidar. O nosso corpo, por isso que a gente deve cuidar da saúde também, porque nós somos administradores de Deus, mordomos de Deus, mas tudo pertence a Ele. Ageu capítulo 2, versículo 8 diz: a prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é o dono de tudo. Em terceiro lugar, Deus não precisa de nada nosso, mas espera que o dinheiro não nos domine. Então o dinheiro, muita gente diz que é um mal necessário. Eu não acho que o dinheiro é mal. O dinheiro é neutro. O dinheiro é como uma faca. Quem faz o bom ou o mau uso são os seres humanos. A faca que a dona de casa usa para fazer as refeições pode ser usada por um bandido para assaltar ou para matar alguém. Não há moralidade alguma na faca, nem no dinheiro, mas em quem usa. O dinheiro é uma bênção quando usado com sabedoria para a glória de Deus. Deus não precisa de nada nosso, mas espera que o dinheiro não nos domine. Em Mateus capítulo 6, verso 24, o Senhor Jesus diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. As traduções mais antigas diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era uma divindade antiga daquela época, uma divindade pagã, lógico, né? Que era atribuída as riquezas a ele. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo escreveu: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E por causa dessa cobiça, a cobiça é o 10º mandamento: não cobiçarás. Alguns se desviaram da fé
e se torturaram com muitas dores. Então Deus não precisa de absolutamente nada, nem meu nem seu, mas Ele espera que nós saibamos dominar o dinheiro e não que o dinheiro nos domine. Como é que a gente pode quebrar o poder do dinheiro sobre a nossa vida? Usando ele com sabedoria, não sendo meros consumistas, ajudando a quem precisa, doando. Quando a gente dá, a gente sabe que é a gente que manda no dinheiro, não o dinheiro que manda em nós. Aliás, foi por isso que Deus mandou descansar no 7º dia. Deus é quem nos sustenta, e a gente trabalha 6 dias por semana, alguns trabalham 5 dias, tem gente que não trabalha nem um dia, mas recebe, né? Está errado, biblicamente, que tem que trabalhar, tem que produzir algo, mas a gente sabe que tem gente que não trabalha e recebe. Deveria trabalhar, mas não trabalha. E a gente tem um dia para descansar. No Antigo Testamento, esse dia era o sábado. No Novo Testamento, esse dia não é mudado do sábado para o domingo, como muitos pensam. Aliás, no primeiro século, o domingo nem feriado era. O domingo passou a ser feriado no 4º século, quando o imperador romano, chamado Constantino, se converteu ao cristianismo. E como eles sabiam que os crentes diziam que o domingo é o dia do Senhor, não porque não podia trabalhar no domingo, não, eles trabalhavam inclusive no domingo, mas porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, aí Constantino decretou que o domingo, o primeiro dia da semana, deveria ser feriado. Muita gente entendeu errado isso. Então tem gente, tem algumas igrejas por aí que diz que a gente é pecado trabalhar no domingo. Mas e se eu for plantonista? E se eu for porteiro de um prédio? E se eu for médico? Se eu trabalhar por algum outro tipo de escala? Ou se algumas vezes na vida a gente precisa trabalhar no domingo para pagar algumas outras contas, né, fazer um dinheiro a mais. Você acha que Deus nos condena por isso? Não. Mas Ele espera que o dinheiro não nos domine, de modo que a gente não viva pensando só no trabalho, só em trabalhar. Eu preciso de mais dinheiro, preciso de mais dinheiro. Às vezes a gente precisa até de menos dinheiro, mas de mais Deus na nossa vida. 4º lugar, Deus providenciou todo o dinheiro para a construção do tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda, como se fosse um circo, mas não era naquele formato de circo. Era como um formato desse aqui, retangular, onde a tribo de Levi tinha que produzir, montar, desmontar, limpar, fazer os sacrifícios e tudo mais. Então tem muita gente dizendo que os cantores na igreja são levitas. Não são, irmãos. É melhor a gente parar de levitar, botar os pés no chão e saber que não somos levitas. Quem eram os levitas? Era quem era descendente de Levi, por isso que eram levitas. Eles não só cantavam não, aliás no culto do tabernáculo não havia música cantada, só entrou música cantada, havia música instrumental, mas havia música cantada no culto do templo, que Davi instituiu, e Deus aceitou. Então o tabernáculo era uma tenda muito bonita, tá? Tinha alguns elementos lá, tinha um altar para fazer o sacrifício e tudo mais, e Deus providenciou tudo, as pessoas e o material, e era tudo de primeira. Eu vou ler algumas passagens aqui um pouco maiores para vocês, por isso eu já separei. Êxodo capítulo 25, do 1 ao 9, diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas que me tragam uma oferta. Recebereis a oferta de todo homem cujo coração o levar a contribuir. Então tem que ser uma oferta de coração. E esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros tingidas de vermelho, peles de animais marinhos. Alguns acham até que eram pele de golfinho, tá? Não há certeza quanto a isso. Madeira de acácia, azeite para a iluminação,
porque não havia lâmpada, né, elétrica, luz elétrica, especiarias para o óleo da unção, que era bem cheiroso, e para o incenso aromático, pedras de berilo e pedras de engaste para o colete sacerdotal e para o peitoral. O sumo sacerdote tinha 12 pedras na sua roupa, uma representando cada uma das tribos de Israel. Eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles, e fareis conforme tudo que eu te mostrar como modelo do tabernáculo e de todos os seus utensílios. Então Deus providenciou tudo isso. Manda avisar aí. Deus falou para Moisés, e Moisés mandou passar o recado em todo Israel. Alguns capítulos depois, isso foi Êxodo 25, em Êxodo 36, do 2 ao 7, olha o resultado. Então Moisés chamou Bezalel e a Oliabe, que eram os responsáveis por tudo isso. Eles coordenavam. E todo homem hábil, a quem Deus dera sabedoria, isto é, todo aquele cujo coração o moveu a fazer a obra, e eles receberam de Moisés toda a oferta que os israelitas tinham dado para realizar a obra do santuário. E o povo continuava a trazer ofertas voluntárias todas as manhãs. Já pensou? Até que cada um dos homens hábeis que trabalhavam na obra do santuário interrompeu o serviço que fazia, e todos disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para a realização da obra que o Senhor ordenou que fosse feita. Esse é o sonho de todo pastor, ouvir o que Moisés ouviu. Já chega. Por isso Moisés deu uma ordem proclamada por todo o acampamento, dizendo: ninguém, seja homem, seja mulher, traga mais nada como oferta para o santuário. Que o objetivo não era o enriquecimento dos sacerdotes, era a construção do tabernáculo. Assim o povo foi proibido de levar mais, pois o que tinham era suficiente para toda a obra e ainda sobrava. Então Deus providenciou todo o dinheiro e todos os recursos para a construção do tabernáculo. Em quinto lugar, Deus também providenciou todo o dinheiro e todos os recursos para a construção do templo de Salomão. A gente vê isso no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, do verso 1 ao 9. Davi disse o seguinte: o rei Davi disse mais a toda a comunidade. Então Davi falou para o povo: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e sem experiência, e a obra é grande, porque o palácio não é para o homem, mas para o Senhor Deus. Com todas as forças eu preparei para o templo de meu Deus o ouro para as obras de ouro, a prata para as de prata, o bronze para as de bronze, o ferro para as de ferro e a madeira para as de madeira. Naquela época se escrevia assim. Hoje em dia teria sido escrito de outra forma, né? Pedras de berilo, pedras de engaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, todo tipo de pedras preciosas e muito mármore. Davi providenciou tudo isso. Além disso, por amor ao templo do meu Deus, dou para o templo do meu Deus o ouro e a prata particular que tenho, fora tudo quanto preparei para o templo do santuário. Ou seja, tudo que Davi tinha conquistado nas batalhas, porque Deus nunca pediu que fosse feito um templo, nunca, a não ser o tabernáculo. Davi que teve essa ideia. Aí Deus disse: tá bom, mas você não vai construir não, porque você tem sangue nas mãos, porque Davi era um guerreiro, mas o seu filho vai construir. Então Deus deu tempos de paz depois que Davi morreu, e Salomão pôde construir o templo. Aí ele disse: vou dar agora do meu bolso 3.000 talentos de ouro. Sabe quanto é um talento de ouro? 34 quilos de ouro. Davi disse: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, que canta naquela música, né? Que era o melhor ouro que tinha, e 7.000 talentos de prata refinada, para cobrir as paredes dos recintos. Ouro para as obras de ouro e prata para as de prata, para toda a obra a ser feita por mãos de artesãos. Então era um negócio maravilhoso, uma obra de arte.
Quem está disposto a fazer a oferta voluntária, consagrando-se hoje, ele pergunta, desculpa, quem está disposto a fazer a oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor? Então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, que eram 72, e os chefes de 1000 e de 100, junto com os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias. As autoridades fizeram. E deram para o serviço do templo de Deus 5 mil talentos e 10 mil dracmas de ouro. Já vou dizer quanto é que isso custa hoje. E 10 mil talentos de prata, 18 mil talentos de bronze e 100 mil talentos de ferro. Os que tinham pedras preciosas deram-nas para o tesouro do templo do Senhor, que estava sob a responsabilidade de Jeiel, o Gersonita. Então tinha um cara que ia cuidar de tudo isso. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que estes fizeram, pois as ofertas ao Senhor com integridade de coração, e o rei Davi, pois ofertaram ao Senhor com integridade de coração, e o rei Davi também se alegrou muito. Olha, o valor que o povo ofertou foi o seguinte: cerca de 170 toneladas de ouro, só do povo, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Essa semana eu olhei, o grama do ouro no Brasil está valendo R$ 322,80. O grama. Oi. A prata é bem mais barata, R$ 4,82. Ou seja, Deus deu condições e providenciou tudo para a construção do templo em Jerusalém. Não é à toa que os judeus amam tanto o rei Davi, que Davi é o rei queridinho de Israel. Não é à toa que eles querem reconstruir o templo. Muitos desses utensílios já estão preparados em Israel, com a ajuda até de governos estrangeiros. O palco está montado, estão esperando a hora. Infelizmente, eles estão esperando o Messias, mas o Messias já veio. Sexto lugar, Deus espera que seus filhos ajuntem tesouro no céu. Mateus 6, do 19 ao 21 diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e ferrugem os consomem e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem ferrugem os consomem e os ladrões não invadem nem roubam, porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. Com essas palavras, Jesus jamais proibiu um cristão de ser rico, jamais. Pelo contrário, servos de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento eram ricos, não todos, mas muitos eram muito ricos. Abraão era muito rico, Davi era muito rico, como a gente acabou de ler. No Novo Testamento, lá em Atos capítulo 1, diz que eles se reuniram numa casa, 120 pessoas, e passaram 10 dias orando. Quem de nós tem uma casa que cabe 120 pessoas para passar 10 dias lá? Alguém aqui? Tinha que ser alguém muito rico, sobretudo naquela época. Então, ser rico não é pecado. Ser pobre também não é pecado, como alguns parecem enfatizar, né? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: é que o dinheiro não seja a nossa prioridade, mas o dinheiro celestial, o tesouro no céu. Como é que a gente ajunta tesouro no céu, irmãos? Quando a gente trabalha para Deus. Vocês chegaram, alguém tirou as capinhas das cadeiras, provavelmente para lavar. Deus está vendo. Essa pessoa está mandando dinheiro para o céu. Alguém ajeitou, Anderson ajeitou o microfone aqui, está juntando dinheiro no céu.
quando a gente faz algo para Deus, algo para o próximo, de preferência, sem querer ser visto, porque quando a gente quer ser visto, a gente já recebeu a nossa recompensa. Quando a gente quer aparecer, então a gente ajunta dinheiro no céu sendo rico ou sendo pobre. A maior parte das pessoas do mundo todo são pessoas pobres, mas a obra de Deus é sustentada em grande parte por pessoas pobres, por igrejas pequenas como essa. Ou vocês acham que a maioria das igrejas do mundo tem 30 mil membros? Não tem. Tem 50 membros, 100, 200, 1.500, 2.000 membros. Dr. Shedd foi alguém que juntou muito tesouro no céu, muito mesmo. Dr. Shedd, cuja filha dele adulta, falou numa palestra: eu só sei que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz. Se eu tiver um filho um dia, eu tenho certeza que ele jamais vai poder dizer isso de mim. Infelizmente. Mas ela disse isso do pai. Um dia o Dr. Shedd chegou, aquele da Bíblia Shedd, tá? Tem a Bíblia de Estudo Shedd, é desse que eu estou falando, Russell Shedd. Ele chegou para dar aula na Faculdade Batista, lá em São Paulo, onde ele deu aula durante 30 anos. E quando ele chegou, chegava cedo para preparar a aula e tal, enfim. Tinha um irmão que tinha chegado mais cedo que ele, um aluno, estava chorando no canto da sala, orando, chorando. Não interrompeu. Quando terminou, ele foi lá, ele era pastor também, perguntou: irmão, está bem? Como é que eu posso ajudá-lo? Professor, acabei de ter uma notícia terrível, minha filha tem que fazer uma cirurgia, senão ela vai morrer, é muito caro, isso faz muito tempo. Quanto custa a cirurgia da sua filha? $10.000. O irmão já tem o dinheiro. Como assim, professor? Essa semana alguém colocou $10.000 na minha conta e eu não preciso desse dinheiro. Eu orei com minha esposa e eu queria que Deus me dissesse para que ele me mandou esse dinheiro, e agora eu já sei. Vamos providenciar amanhã a cirurgia da sua filha. No dia do aniversário dele, em um dos aniversários dele, a igreja dele, que é uma igreja rica lá em São Paulo, e que o amava muito, comprou um carro zero para ele. E foi aquela festa, e deram a chave para ele no púlpito: está aqui a chave do seu carro, novo, parabéns, felicidades, a gente o ama. Na verdade, todo mundo que conhecia Shedd amava ele, né, Kelly? Isso é meu? Faz de conta que era esse carro aqui. Não era um carro mais caro, né? Obviamente. É meu? Obrigado aos irmãos, sempre muito cortês, muito educado. É meu, posso fazer o que eu quiser. O meu carro ainda está muito bom, ainda não preciso de um carro novo. O irmão fulano chamou o zelador da igreja e disse: o irmão não estava precisando de um carro? O carro é seu. São exemplos grandes, mas nós podemos juntar tesouro no céu de outras formas também, sendo pobres. Quando a gente oferta para a obra de Deus, a gente está juntando tesouro no céu. Quando a gente faz algo para a glória de Deus, a gente viu que está sujo aqui na igreja, dá uma limpada, a gente prega o evangelho, ajuda algum crente, ajuda outra pessoa que não é crente também, ajuda o próximo. A gente está mandando dinheiro para o céu, tesouro no céu. Deus espera que seus filhos ajuntem tesouro no céu. Eu tenho mais umas 10 histórias como essa do Dr. Shedd, mas em outra hora contarei. 7º lugar, Deus espera que investamos na obra missionária. Em Filipenses 4:18, Paulo escreveu o seguinte:
mas tenho tudo, até em excesso. Está falando de dinheiro. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Cada vez que a gente dá uma oferta missionária, uma oferta para que a obra de Deus se expanda, Deus recebe essa oferta. Na verdade, o dinheiro vai para a igreja, e a gente gasta aqui mesmo pela terra, obviamente, porque não tem como converter moeda daqui para o céu, mas Deus recebe essa oferta como um aroma suave e agradável, lembrando aquele sacrifício do Antigo Testamento, quando os animais eram sacrificados. Na morte de Dr. Shedd, dias antes dele morrer, ele pediu: por favor, irmãos, não envie coroa de flores para o meu velório. Se você mora longe, não venha para o meu velório. Ele morava em São Paulo. Não venha, não gaste dinheiro na viagem, com avião, com gasolina. O dinheiro que você iria gastar na viagem e com a coroa de flores, se alguma igreja quiser fazer isso, eu já sei que eu estou para morrer, não envie. Esse dinheiro mande para algum missionário. Já pensou, irmãos? Deus espera que investamos na obra missionária. A igreja, um dia essa igreja vai ter dinheiro sobrando no caixa. Mas se eu for o pastor dessa igreja, esse dinheiro não vai passar muito tempo lá. Nós vamos plantar outras igrejas. Vamos abrir outras igrejas no sertão. São dois tipos de igrejas que eu não confio: igrejas que não prestam relatório financeiro para seus membros. Os membros não sabem quanto o pastor ganha, quanto entrou no ano, no mês. E igrejas que não plantam outras igrejas. Essas igrejas não têm o meu respeito. Esses pastores precisam ler mais a Bíblia. O Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Em janeiro de 2004, eu estava num projeto missionário da Juvep, em São João do Rio do Peixe. Estávamos ajudando a plantar uma igreja lá. Éramos 120 projetistas de várias partes do Brasil, duas meninas que vieram do Peru, um irmão que veio da Inglaterra e um irmão que veio dos Estados Unidos. Então 4 estrangeiros, 116 brasileiros. E aí tem a Operação Campo, que a gente passava o dia no sítio. A gente ia em cima do caminhão, com pouca comida, de preferência sem comida, né? Que era a recomendação, a não ser que alguém precisasse por questão de saúde. Íamos, aí marcava 5 horas, deixava a gente lá umas 9 da manhã, a gente com um cantil, né, com água. 5 horas mais ou menos, 4 primeiras 5 horas a gente vai passar aqui. Estejam aqui, senão vocês vão voltar a pé. E a gente se subdividia. Tinha um sítio com a casa lá longe, 2 casas longe. Então a gente dizia: não, eu vou lá, íamos uma dupla, 2 juntos, vocês vão lá, a gente se encontra aqui de volta e segue o caminho. Na volta, uma das equipes que estava comigo, éramos 4 equipes, né, de 30 pessoas, ouviu o seguinte: pregaram, o povo creu. Que bom, ser crente é isso, é ter perdão dos pecados. Vai ter uma igreja aqui? Vai vir um pastor para cá ensinar a Bíblia para a gente? Não vai. O pastor fica na cidade, em São João do Rio do Peixe. Ele não vai ter conta de discipular o povo de lá da cidade, nem todo mundo de todos os sítios. Por que não há mais missionários? Porque a igreja não ora por missões, não envia missionários, não investe em missões.
A igreja faz festas, paga 15 mil reais para um cara vir cantar 5, 6 músicas, paga 20 mil reais para outro cara vir pregar 3 noites. A gente não faz isso, né? A gente é uma igreja pobre. Mesmo que tivesse, a gente não faria isso. Eu jamais deixaria isso acontecer. Eu seria expulso dessa igreja, mas não deixaria isso acontecer. Mas tem muita igreja que faz isso. Eles chegaram, relataram isso, e a gente chorou. E a gente começou a comentar, e a nossa igreja brigando para saber se bota ar-condicionado da marca X ou da marca Y. Deus espera que investamos na obra missionária. Em 8º lugar, Deus espera que usemos nosso dinheiro com sabedoria. Isaías 55, Deus faz um convite maravilhoso e dá uma recomendação ótima também. A Bíblia ensina a gente usar o nosso dinheiro, ganhar e usar. Isaías 55, versos 1 e 2 diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, é sede espiritual, vinde às águas, e vós, os que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, é comida espiritual. Vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Deus está convocando Israel para se alimentar espiritualmente, sem pagar nada. Aí ele diz ainda assim, no verso 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, naquilo que é necessário, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ou seja, que vocês estão agindo como consumistas. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e deliciai-vos com finas refeições espirituais. São de graça, é de graça recebestes, de graça dai. Em 9º lugar, só são 10. Deus espera que os seus obreiros vivam dignamente. Aqui eu estou falando do salário dos pastores e dos missionários. Criou-se uma cultura na igreja evangélica brasileira de que missionário tem mais é que sofrer, tem mais é que comer rato mesmo, tem mais é que passar fome, não pode ter dinheiro para botar o filho numa boa escola, não pode ter um carro digno, não pode pagar suas contas, não pode morar numa casa boa. Missionário é aquela pessoa que a igreja escolheu para sofrer. Eu nunca vi algo tão antibíblico quanto isso. Missionário é aquele que é enviado pela igreja, pelo Espírito Santo pela igreja, para plantar outras igrejas, onde os membros da igreja local não vão por uma simples razão, porque Deus não os escolheu. Mas missionário tem fome, tem que comprar com feira. Pastores também. Eu quero dizer para os irmãos que essa mensagem, todas as outras, eu ia pregar quando André era pastor ainda. Eu não esperava que eu fosse pastor quando pregar essa mensagem. Mas eu vou pregar de todo jeito. Se eu não pregar, quem é que vai pregar? Eu estou aqui para pregar a Bíblia. Quando eu não estiver pregando a Bíblia, aí vocês me confrontem. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18. Eu estou dizendo isso para dizer que eu não estou legislando em causa própria, viu? Não é isso. 1 Timóteo capítulo 5, versos 17 e 18. Paulo diz o seguinte: os presbíteros que governam bem, presbítero, pastor e bispo, já ensinei para vocês, devem ser dignos de honra em dobro. Honra aqui é dinheiro. Os advogados recebem honorário, é assim que se fala, né? Honra aqui é dinheiro. Principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. É a meritocracia bíblica. Faz um trabalho melhor, tem que ganhar melhor. Vocês conhecem o pastor Hernandes Dias Lopes, não conhece? Quem aqui não conhece o pastor Hernandes Dias Lopes? Nunca ouviu uma pregação dele? A maioria não conhece. Vou mandar uma pregação amanhã. Na minha opinião, ele é o melhor pregador do Brasil na atualidade. Já é um dos melhores de todos os tempos do cristianismo.
Vou escolher uma bem caprichada e mandar para vocês. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, de tomar café da manhã com ele. Um homem extremamente humilde, simples, que saiu de uma cidade do interior do Espírito Santo para ser o maior pregador dessa nação. Ele tem livre trânsito, ele prega, ele é convidado para pregar na Assembleia de Deus, ele é pastor presbiteriano. Ele prega em igrejas presbiterianas, batistas, nazarenas, Assembleia de Deus, igrejas hiperpentecostais, igrejas hipertradicionais. Ele é querido, ele é muito querido. Ele recebe o salário de 2 igrejas. A igreja em Pinheiros, onde ele é um pastor auxiliar, que só prega e ensina, não resolve o problema lá. E a igreja de Vitória, que não abriu mão dele, Vitória Espírito Santo, onde ele é pastor titular há mais de 30 anos. Mas ele ralou muito para escrever os mais de 150 livros que ele escreveu. Ele está escrevendo comentários da Bíblia toda. Ele ralou muito para fazer o doutorado dele em pregação. Não é à toa que ele é um ótimo pregador. Na minha opinião, o melhor do Brasil. Não é o melhor que eu já conheci. Shed, eu gostava mais de ouvir Shed do que ele. Mas quem prega bem, quem prega melhor, ganha mais mesmo. Hernandes hoje é um homem rico. Glória a Deus por isso. Mas ele também é muito generoso. Ele disse: já passei 7 anos sem comprar uma camisa, sendo pastor. 7 anos. Não deixava de ganhar. Os irmãos presenteavam. Mas nunca passei um mês sem comprar um livro para se dedicar ao estudo das Escrituras. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino, porque a Escritura diz, aí Paulo está citando Deuteronômio 25:4: não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando. E aí cita Lucas 10:7: o trabalhador é digno de seu salário. Em 1 Coríntios 9, o verso 9 ao verso 10, eu vou mandar esse sermão para vocês vão ver todas as referências. Paulo, citando a mesma referência, diz assim: será que é com bois que Deus está preocupado? Porque o boi era colocado num tronco, amarrado a um tronco, colocava uma canga nele, na antiguidade, e ele ia andando em círculos, e com o seu peso ele ia debulhando os grãos. Não tinha motores elétricos na época, era o boi que fazia o trabalho. E alguns povos amarravam a boca do boi, amordaçavam, para ele não comer daquilo ali. Aí, lá em Deuteronômio 25:4 diz: não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando. Aí Paulo diz assim: será que Deus está preocupado com bois? Ou será que de fato não diz isso sobre nós? E por fim, Gálatas 6:6, Paulo diz: o que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as coisas com aquele que o instrui. É isso. O salário pastoral é digno, é bíblico. Paulo abriu mão do salário quando esteve em Corinto, 1 ano e meio, mas ele recebia salário de outros irmãos, ele fazia tendas. Ele abre mão, o pastor pode abrir mão se quiser. Eu conheço pastores que abrem mão do salário da igreja, porque são ricos, porque têm outras profissões, enfim, ganham muito bem, e o dinheiro, ele recebe o salário e investe na própria igreja. Conheço pastores assim, ou recebe o salário e paga. Eu conheço professores que dão aula no seminário de graça. Chega lá na tesouraria e diz: quem está devendo aí, minha filha? Tem um aluno aqui que está com 4 mensalidades atrasadas. Não diga que fui eu, não. Eu vi isso acontecer. Outros alunos fazendo isso. Não diga que foi eu, não, viu, minha filha? Não diga que foi Deus que mandou. Está aqui, quanto é que dá as 4 mensalidades aí? Dá tanto, toma. Diga para ele que eu vou pagar o curso dele até o fim. E tem professor que, em vez de receber a oferta, vai para a mensalidade de um aluno ou de outro, e ele nem escolhe. Ele diz: não, veja aí alguém que está precisando, fala com o diretor, fala com a tesoureira, veja aí alguém e dá aula de graça. 10º e último lugar, a igreja e o dinheiro é o tema. Deus
não promete riquezas a quem doa dinheiro na igreja, mas promete realização. Pode ser que você seja dizimista, ofertante a vida toda e nunca fique rico, porque não tem nenhuma promessa de Deus sobre isso na Bíblia, mas tem uma promessa de realização. Por isso Jesus disse que dar é melhor do que receber. O próprio Cristo disse em Marcos capítulo 10, verso 29 e 30 o seguinte: Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, dinheiro, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente, ou seja, nessa vida, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Então ainda vem a perseguição a ele. Aquele cara está louco, largou tudo. E no mundo vindouro, a vida eterna. Irmãos, isso não tem preço. Eu experimento isso. A gente viaja na casa de um pastor, de outro. Às vezes Kelly vai comigo, passa cada perrengue a bichinha. Eu não ligo na maioria das vezes quando eu vou só, mas quando ela vai, pode ir. Geralmente quando ela pode, ela vai. Toda vez que ela pode, ela vai. Eu digo, não, minha esposa está indo, tem um lugar para ela ficar, então eu não ligo. Eu só quero um ventilador, porque com calor e muriçoca eu não consigo dormir, tá? Eu não ligo. Vou ficar na casa do irmão. Posso dormir até na igreja, irmão. Não ligo não. Quanto é que você cobra? Não cobro nada não. Quando eu vou só. Quando eu vou com minha esposa, não, tem que ter um lugar para minha esposa dormir. E a gente recebe o amor dos irmãos, as orações dos irmãos. Tem igreja que eu passei aí, tem 10 anos. Os irmãos mandam mensagem para mim: estou orando por você, meu irmão. Fiquei tão feliz de saber que você foi licenciado pastor. Aí manda mensagem para mim: reverendo. Eu digo: não me chama de reverendo, vai arrumar problema para mim. Estou orando por você, eu acompanho você lançando seus livros. Um dia eu vou comprar todos. Eu estou sem dinheiro, mas eu oro para que você venda todos. Irmãos, quanto é que custa isso? Qual o dinheiro que paga isso, irmãos? Não tem dinheiro que pague não, irmãos. Então Deus não promete riqueza a nenhum crente. A você que tenha prometido individualmente: Kalina, eis que minha serva, tu ficarás rica. Prometeu? É difícil, né? Mas na Bíblia não tem. Mas tem promessa de realização. Concluindo: todo o dinheiro do mundo e todas as outras coisas também são de Deus. Essa cadeira é de Deus. O meu carro é de Deus. É como Lázaro cantava: foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Ele espera que aprendamos a nos relacionar bem com o dinheiro, para que o usemos, e não que sejamos usados ou dominados por ele, pelo dinheiro. Que o dinheiro não nos segue, irmãos. Em momentos históricos do povo de Deus, ele moveu seu povo para a contribuição e até sobrou na construção do tabernáculo, na construção do templo, na construção de outras igrejas. Eu conheço a história de muitas igrejas que o dinheiro sobrou também. Em outros momentos o dinheiro faltou, como tem faltado, e Deus providenciou de diversas outras maneiras. E em outras ocasiões o dinheiro faltou mesmo, e Deus não providenciou o dinheiro, mas a obra de Deus não parou. Como dizia um velho hino, talvez só os crentes muito antigos aqui conheçam: ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Quero fazer menção às palavras do texto inicial que lemos, ditas pelo próprio Senhor Jesus: é melhor dar do que receber. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e já vamos encerrar. Deus amado, louvado seja o teu nome. Assim encerramos uma série de estudos, de mensagens sobre a tua igreja, Senhor, falando sobre um tema delicado,
mas tema necessário, que é o dinheiro. Nós somos necessitados de Ti, acima de tudo, que nos providencia tudo o que nós precisamos. Ó Deus, o Senhor pode fazer como bem quiser na nossa vida, nessa igreja. Nós esperamos em Ti. Como Jó disse, Senhor, ainda que Ele me mate, nele esperarei. Só em Ti que nós esperamos. Eu te peço, Deus, que essa mensagem ecoe na cabeça e no coração de cada um dos irmãos, inclusive na minha, dos que estamos aqui na igreja e daqueles que vão ouvir depois a gravação pela internet. E que o dinheiro jamais domine a nossa vida, mas que aprendamos a usar o dinheiro para a glória do nome de Jesus. Amém.